hamdan kathira. Agradecemos e louvamos e engrandecemos a Deus bastante, e todos os louvores pertencem a Ele. Nós estamos nesse dia iluminado, o dia do festejo, o dia da festa, o dia da congregação, o dia do sacrifício, o 12º mês do calendário islâmico, do calendário lunar, chamado de Dhul al-Hijjah. Dhul al-Hijjah é o mês que contém um dos maiores pilares do Islã. O Hajj, a peregrinação, a grande peregrinação, também contém um dos 2 únicos festivais islâmicos recorrentes, Eid al-Adha. Essas 2 ocasiões especiais, conhecidas como o Hajj e o Eid al-Adha, são intimamente ligados por um homem especial, por um homem querido de Deus, o profeta e mensageiro Ibrahim, conhecido nas tradições judaicas e nas tradições cristãs como o profeta Abraão, que a paz esteja sobre ele, sallallahu alaihi wasallam. Geralmente se diz que fazer o Hajj, fazer a peregrinação, é seguir os passos de Ibrahim, é seguir o caminho de Abraão. Isso se deve ao fato de que os rituais envolvidos na peregrinação replicam muitos dos eventos na vida do profeta Ibrahim. A Eid al-Adha comemora um teste. Se comemora um teste. Sim, a Eid al-Adha comemora um teste específico, uma prova na vida de Abraão, na vida de Ibrahim. Ele foi ordenado por Deus a sacrificar o seu próprio filho, a pérola dos seus olhos, a sua preciosidade. O Eid al-Adha acontece no 10º dia de Dhul-Hijjah, no 10º dia do mês de Dhul-Hijjah, no qual a maioria dos rituais da peregrinação têm sido realizados, e os peregrinos abatem um animal para honrar e enobrecer a obediência do profeta Abraão a Deus, o único, o Todo-Poderoso. Como está no Alcorão, o próprio Deus diz: Abraão era um líder, um imã e monoteísta, consagrado a Deus, e jamais se contou entre os idólatras, agradecido pelas suas mercês, pois Deus o elegeu e o encaminhou à senda verdadeira, à felicidade, à senda reta. Em um sonho, estava dormindo, em um sonho divinamente inspirado, o profeta Abraão viu a si mesmo sacrificando o seu próprio filho Ismael. E os profetas e mensageiros, quando sonhavam, é porque era uma revelação e uma ordem de Deus. Em um sonho, Abraão viu a si mesmo sacrificando a pérola, a coisa mais valiosa para ele, o teu filho Ismael. Todos os membros da família de Abraão demonstravam confiança total em Deus, o único, e portanto Abraão revelou o sonho ao seu filho Ismael. Ele prontamente concordou com seu pai que executasse a ordem de Deus, o Todo-Poderoso, e não refutou. Juntos foram para o local do sacrifício, para o local do abate, e ofereceram a vida de Ismael a Deus, o único. Abraão então preparou o sacrifício do seu amado e querido, a pérola dos seus olhos. Nesse ponto, o maldito demônio, Iblis, La'natullah, o Satanás, tentou seduzir Abraão, tentando fazê-lo desobedecer a Deus.
Mas Abraão resistiu e afastou o demônio, jogando 7 pedras, o ritual que os peregrinos fazem, pedindo proteção a Deus contra o mal do maldito demônio. Ibrahim olhou para o seu filho, por aquela que acreditava ser a última vez, mas quando a lâmina, a faca afiada, chegou perto do pescoço de Ismael, Deus parou e congelou a mão de Abraão. Não deixou a mão dele se mexer e revelou que não havia mais necessidade alguma dele continuar com esse sacrifício. O sacrifício já tinha sido cumprido. Abrir mão de algo grande em nome de Deus, como a vida do seu filho, deve parecer um enorme e inimaginável sacrifício. Sim. Vamos então refletir. Hoje, ficar sem algo pequeno, ficar sem algo pequeno, por exemplo, como uma xícara de café, ou doar dinheiro para a caridade, parece um grande sacrifício. Vamos tentar imaginar como Abraão, o profeta Ibrahim, deve ter se sentido enquanto segurava a faca, a lâmina, acima do pescoço do seu filho. No último minuto, foi liberado de seu grande dever de seguir essa ordem, a ordem de Deus. Ou seja, ter total confiança em Deus, o único. Saber com certeza absoluta que Deus sabe e quer o que é melhor para nós todos. É geralmente difícil, mas não deve ser difícil. Não podemos esquecer que Deus nos lembra no Alcorão: وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Mas a quem temer e confiar a Deus, Ele lhe apontará uma saída e agraciará de onde menos esperar. Quanto mais eu confiar no meu Criador, Ele vai me apontar uma saída. Quanto mais eu temer e resistir às tentações da vida mundana, aquelas dificuldades, aqueles apertos, Ele vai aliviar para mim e vai mandar o meu proveito, o meu sustento, da onde menos se espera. Deus Todo-Poderoso substituiu Ismael por um carneiro ou por uma ovelha, e essa é a razão pela qual os muçulmanos no mundo inteiro sacrificam um animal na celebração do Eid al-Adha, desse encontro. Entretanto, queridos irmãos e irmãs, é mais do que uma celebração, é um lembrete, é um aviso importante. Nós somos lembrados da nossa própria submissão à vontade de Deus, o único. Os muçulmanos que não estiverem fazendo a peregrinação em Meca e que podem arcar, sacrificam um animal, sim, em lembrança ao teste a qual foi submetido o nosso querido profeta, o querido de Deus, Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Lembramos que Deus diz: nem as suas carnes, do animal que você abate, nem as suas carnes, nem o seu sangue chegam até Deus. Outros sim, alcança Ele, a vossa piedade, a vossa misericórdia, a vossa temência. O ato do sacrifício animal geralmente é mal compreendido
Deus não precisa do sangue ou da carne do animal. De fato, Deus, o único, não precisa de nenhum de nossos atos de adoração. Entretanto, para o nosso próprio benefício, Deus nos ordena que nós voltemos para Ele e o obedecemos. Deus busca nossa piedade, nossa bondade, nossa caridade, nossa misericórdia. O animal sacrificado geralmente é uma ovelha, uma cabra, uma vaca ou até mesmo um camelo. A distribuição da carne do sacrifício desse animal no dia do Eid al-Adha fortalece muitos de nossos esforços para agradar ao único Deus com a nossa piedade. Geralmente uma porção desse animal abatido é comida pela família e por parentes imediatos. Uma porção pode ser dada aos amigos ou até mesmo aos vizinhos. Uma outra porção é doada aos pobres, aos famintos, aos necessitados. Sim, o ato simboliza nossa disposição em sermos generosos, bondosos, para fortalecer os laços familiares de amizade e nosso entusiasmo em abrir a mão ou abrir mão de coisas que nos beneficiam para ajudar os necessitados. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Deus é maior! Deus é maior! No sacrifício reconhecemos que todas as bênçãos vêm de Deus, vêm de Allah, o único, o nosso Criador, o Todo-Poderoso. O Eid al-Adha, a festa do sacrifício, começa no 10º dia do mês de Dhul-Hijjah, do calendário lunar, que cai hoje, dia 16 de junho. Para os que não estão em peregrinação, começa com uma oração matinal, adicional, realizada em congregação, como fizemos agora há pouco, chamada de Reza do Eid. É um momento de celebração esse dia. É um momento de visitar familiares, de visitar amigos, de agradecer muito a Deus, o único, por todas as bênçãos e dádivas que Ele nos concedeu. Demanda contato com os parentes, gentileza com a família e vizinhos e empatia, e compaixão e misericórdia em relação aos pobres e necessitados, principalmente da comunidade. Acima de tudo, o Eid al-Adha, esse dia nos lembra de que Deus é maior do que tudo. Allahu Akbar! Allahu Akbar! É a fonte, Deus é a fonte de todas as graças e dádivas. Nos bons momentos e nos períodos de tribulações, de sofrimento. Deus é a fonte de todo o conforto, de toda a paz, e a submissão a Ele, sem dúvida alguma, traz o maior de todos os benefícios. Alá bi zikrillahi tatma'innul qulub. Deus diz, e não é que somente com as lembranças em Deus os corações ficam tranquilos. Ninguém encontrará tranquilidade, exceto se submeter, acreditar e ter fé no Criador. Esse é o dia de extrema importância. E esse momento agora, eu peço para todos levantarem as mãos aos céus e suplicarem, pedirem a Deus toda necessidade sua, pedirem para nossos irmãos que estão sendo oprimidos nesse momento de festa, estão recebendo bomba e mísseis na faixa de Gaza. Pedir para Deus abençoar e proteger os nossos irmãos no Rio Grande do Sul, que sofreram dias atrás com a enchente. Então todos juntos vamos suplicar a Deus nesse momento que eu vou dar em silêncio.
Barakallahu fikum fil Qur'an Karim, fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Supliquem e peçam perdão. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi hamdan kathira. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Deus é maior, 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 Deus é maior. Não há divindade digna de ser adorada, exceto Ele, o único, o Todo-Poderoso. Em nome de Deus, o Misericordioso, o Misericordiador, e que a paz e as bênçãos estejam com seus profetas e mensageiros, com Muhammad, familiares e companheiros, e todos aqueles que seguem a fé até o último dia. A Saada, a felicidade verdadeira, sim, a felicidade é o único objetivo na Terra que todas as pessoas, sem exceção alguma, procuram alcançar. Fiéis, crentes e até mesmo infiéis, descrentes, buscam ser felizes. Mas cada lado está usando métodos e meios diferentes. Entretanto, queridos irmãos e irmãs, somente os fiéis verdadeiros, os crentes submissos, podem alcançar a felicidade genuína. Todas as formas de felicidades alcançadas, sem uma crença firme em Deus, o único, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, são meras ilusões. Não é verdade. Por isso, alguns eruditos, religiosos, virtuosos, sábios islâmicos dão dicas para nós chegarmos e alcançarmos essa felicidade nessa vida terrena e provisória, e principalmente na outra. Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Deus é maior e todos os louvores pertencem a Ele. Primeira dica, queridos irmãos e irmãs: devemos saber que, se não viver dentro do escopo de hoje, os pensamentos serão dispersos, os assuntos se tornarão confusos e a ansiedade irá aumentar cada vez mais. Essas são as realidades que são explicadas no dito nobre do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele diz: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Quando chegar a noite, não esperem viver até o amanhecer. E quando chegar o amanhecer, não esperem chegar até o anoitecer. Um grande companheiro, Abdullah ibn Umar, quando escutou esse dito, ele falou: eu explico esse dito dizendo para vocês: aproveita a tua saúde antes que chega a tua doença, a tua enfermidade. Aproveita a tua riqueza antes que chega a sua pobreza, o seu endividamento.
Aproveite a tua vida, porque qualquer hora você vai partir, antes que chegue a morte. Aproveite com conhecimento, com sabedoria, com paciência, com dedicação e com fé no Todo-Poderoso Deus, o único, o Criador dos céus e da terra. Segundo ponto, esqueça definitivamente o passado e tudo contido nele, e foque o coração no presente, no hoje. Não se preocupa totalmente com o futuro, com o que vai acontecer e ainda não aconteceu, descartando hoje o presente. Viva o presente, seja equilibrado na vida e prepare-se adequadamente para todas as situações da vida. Se esforce para obter conhecimento, não cruze seus braços. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam falou: Man salaka an tariq al-ilm sahhala Allahu lahu tariq al-jannah, kama qala alayhi salatu wa salam. O profeta falou: aquela pessoa que sair em busca de sabedoria, de conhecimento, não há dúvida alguma que Deus vai facilitar para essa pessoa o caminho na vida mundana para a tranquilidade e o caminho na outra vida para a felicidade eterna. Outro ponto, não se deixe abalar pelas críticas. Ao contrário, seja firme e forte. Tenha certeza que o nível de críticas das pessoas irá aumentar na proporção do seu valor. E faça bom uso das críticas para descobrir suas limitações e falhas, permitindo que guiem você na direção do autoaprimoramento e autocontrole. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Deus é maior e todos os louvores pertencem a Ele. Não há divindade digna de ser adorada exceto Ele. Outro ponto, queridos irmãos e irmãs, tenha absoluta fé em Deus, em Allah, o único, e faça boas ações, faça obras virtuosas, pratique elas. Esses são os ingredientes que compõem uma vida boa, tranquila e feliz. Outro ponto, se deseja ter paz, deseja ter tranquilidade, deseja ter conforto, você pode encontrar tudo isso na lembrança e na recordação de Deus, como falamos agora há pouco. E somente com as lembranças em Deus, os corações se tranquilizam. Ninguém terá paz se não se conectar com Ele. Outro ponto fundamental: devemos saber com absoluta certeza que tudo que acontece em concordância com o decreto divino. Não espere gratidão de ninguém e seja sincero com o teu Criador. Treine a si próprio para estar preparado à pior possibilidade, porque amanhã ou depois vai acontecer alguma coisa. A vida tem altos e baixos. Outro ponto, saiba e tenha certeza, talvez o que aconteceu seja melhor para você, mesmo que não possa compreender a situação agora. Saiba, tudo que é decretado para um fiel, para um crente, é melhor para ele. E Deus sabe, e nós não sabemos. Enumere as dádivas, as bênçãos de Deus sobre você, e seja grato e agradeça a Ele por elas. Alhamdulillah. Diga: louvado seja Deus. Lembre-se que você está melhor
do que muitas outras pessoas que existem no mundo. O conforto vem de uma hora para outra. Na verdade, com cada dificuldade, vem a facilidade e o conforto em dobro. Tanto em tempos de dificuldade quanto de facilidade, deve-se voltar para as súplicas, orações, rezar, ter paciência e satisfação e agradecimento em Deus. As calamidades devem fortalecer o seu coração e remodelar sua perspectiva de maneira positiva, não negativa. Não deixe trivialidades ser a causa da sua destruição. Sempre lembra de Deus, que Ele é o único, o perdoador, o misericordioso. Assuma uma atitude flexível e evita a raiva e o ódio. A vida, devemos saber, que é a base de pão e água e sombra. Não se perturbe pela falta de qualquer outra coisa material. Uma hora temos um carro, outra hora uma bicicleta. Tenha paciência. Deus diz no Alcorão: e no céu está o vosso sustento, bem como tudo quanto vos tem sido prometido. Significa, como disse o profeta, ninguém vai partir dessa vida mundana, ninguém vai morrer até ter recebido todo o proveito que Deus decretou para ele. O que é teu, ninguém pega. Um mal assustador que aparentemente acontecerá, geralmente nunca acontece. Queridos irmãos e irmãs, olhem para aquelas pessoas que têm mais aflições e perturbações do que você, e seja grato por ter menos. E o profeta disse, sallallahu alaihi wasallam, olhem para aqueles que estão abaixo de vocês, e nunca olhem para aqueles que têm mais que vocês. Se você tem um carro, olha para aquele que não tem. Se você tem perna e anda, olha para aquele que não anda. E agradeça. Constantemente repita as súplicas que o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizia e nos ensinava durante os tempos de dificuldade. Fale com Deus quando estamos se prostrando. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinak. Ó Senhor que controla os corações, preserve o meu coração dentro da tua religião, na fé, na crença, na sabedoria. Trabalhe duro em algo produtivo e livra-se da ociosidade. Não espalhe boatos, não espalhe fake news, não dê ouvidos a eles. Se ouvir um boato ou um fake news sem querer, não acredite e saia de perto. Saiba que a sua malícia e o seu empenho em buscar revanche são muito mais prejudiciais à sua saúde do que para o seu próprio adversário. As dificuldades que recaem sobre você espiam e apagam os seus pecados, se você enfrentá-las com paciência e sabedoria. A verdadeira felicidade e a paz podem ser encontradas na submissão aos comandos do Criador e sustentador deste mundo, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Verdadeiramente, na lembrança de Deus, o coração encontra a paz, encontra descanso, encontra felicidade. Por outro lado, aquele que se afasta das palavras de Deus, se afasta do Criador, terá uma vida de dificuldades neste mundo, com apertos. Deus diz: quem quer que dê as costas às palavras de Deus, terá uma vida dura e árdua, e nós os ressuscitaremos cedo no dia do juízo final.
Sim, a modéstia, a timidez desempenham uma parte especial entre as questões do Criador e da criatura. Todos os profetas e mensageiros encorajaram a modéstia. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, dentre os ensinamentos dos primeiros profetas que chegaram até vocês, está o dizer: se você não tiver vergonha, então faça o que você quiser. A modéstia, como um senso de vergonha ou timidez nos seres humanos, é um retraimento da alma em relação à conduta indecente, uma qualidade que previne o mau comportamento em relação aos outros, ou que encoraja outros a se comportarem. A ética na religião do Islã considera a modéstia como mais do que apenas uma questão de como uma pessoa se veste, e mais do que apenas a modéstia na frente das pessoas. Ao contrário, ela se reflete na fala, na vestimenta, na conduta, no comportamento em público, em relação às pessoas e até mesmo em privado, em relação com Deus, o único, o Todo-Poderoso. Seja reservado no falar, como tudo na religião do Islã. A fala deve ser moderada. Elevar a voz como forma de demonstrar ira, raiva, simplesmente mostra inabilidade de contê-la e apenas prejuízo. Não. Devemos saber que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: o verdadeiro forte, o valente, não é aquela pessoa que derruba os outros no chão. Não é aquela pessoa que derruba os adversários no chão. O verdadeiro forte e valente é aquela pessoa que contém e controla a sua raiva, a sua ira no momento da raiva. Uma pessoa forte, ela crê em Deus, ela sente timidez na frente de Deus e a sua criação e da sua criação. Uma vez que Deus Todo-Poderoso sabe e vê tudo, e sabe de todas as coisas, sente-se envergonhado de desobedecer ao seu Senhor, e sente vergonha se a pessoa peca ou age inapropriadamente. Devemos saber que Deus está no comando, está nos observando o tempo inteiro. Queridos irmãos e irmãs, esse é o dia iluminado, o dia 10 de Zulhijja, o dia da congregação, o dia da confraternização, o dia do arrependimento, o dia da reconciliação, o dia de fazer harmonia com as pessoas, o dia de trocar presentes e abraços, o dia de desculpar e de perdoar e saber que Deus é o perdoador. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعزة الإسلام والمسلمين اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم زدنا علما وتوفيقا وإيمانا اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن الشرك ومن الكفر ومن البخل يا رب العالمين أنت على كل شيء قدير. Ó Deus, ó Senhor dos mundos, pedimos a Ti o perdão, a misericórdia. Derrame sobre nós sua misericórdia, homens, mulheres, vivos e mortos. Ó Senhor dos mundos, livre nós e nossos pais do fogo do inferno. Faça os nossos túmulos serem jardins dos jardins do paraíso. Preserve os nossos lares. Abençoe os nossos lares.
abençoe os nossos filhos, nossas esposas, nossas mães, tenha misericórdia dos nossos pais, purifique as nossas almas, purifique os nossos corações, livre-nos da arrogância, livre-nos da inveja, livre-nos da raiva, do ódio, dê para nós conhecimento benéfico, dê para nós um proveito bom, um sustento lícito, nos livre do ilícito. Ó Senhor dos mundos, abençoe a nossa saúde, livre-nos da enfermidade, cure nossos irmãos e irmãs enfermos e enfermas em todos os lugares, proteja nossos irmãos que estão sofrendo calamidades, que estão sofrendo abusos em todos os lugares, principalmente na faixa de Gaza. Proteja nossos irmãos, dê um sucesso para eles. Proteja nossos irmãos que estão sofrendo no Rio Grande do Sul. Proteja todos nossos irmãos e irmãs em todos os lugares. Ó Senhor dos mundos, faça de nós pessoas iluminadas, verdadeiras, una nossos corações em prol do monoteísmo, do Tawhid, do La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Faça nós sermos pessoas verdadeiras, sérios, iluminados e virtuosos. Wallahu a'lam, wa sallallahu alayhi wa sallam. Eu desejo do fundo do meu coração para todos, felicidades, e que todos os anos todos estejam bem, com saúde e bem-estar. Felicidades para todos. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Eid Mubarak.